Shalom, queridos. Graça e paz do nosso Deus, mais uma exposição bíblica aqui no seu canal Frutificai. Queridos, temos um tema hoje muito importante. Eu gostaria de pedir a sua atenção, porque falaremos de algo que com certeza é a sua dúvida. E se não é, com certeza você deve pensar muito a respeito disso. Nosso texto de hoje é a importância da imposição de mãos na igreja. Bom, todos nós sabemos, queridos, que ele tem um significado muito expressivo no Novo Testamento, principalmente porque ele é mencionado em várias passagens e desempenha um papel muito importante em várias situações e cerimônias. Aqui estão algumas que nós iremos citar, iremos explicar, mas sobretudo nós queremos também falar que existem também pessoas que entendem que a imposição de mãos para oração, para até mesmo você clamar em relação a uma pessoa pode ser até perigoso. Nosso texto base dessa exposição é 1 Timóteo, no seu capítulo 5, versos 20 até o 22. Queridos, nós iremos explicar algo inédito, algo incrível, no qual fizemos o compilado de uma explicação para podermos passar para os irmãos. Eu tenho certeza que você já deve ter entendido que o tema é importante e relevante. E tendo isso em vista, eu gostaria de pedir humildemente a sua inscrição aqui no canal e também que você possa compartilhar com aquele amigo que ama a palavra de Deus e aquele que também gosta de entender um pouco mais as Sagradas Escrituras. Dito isso, vamos ler o que diz o nosso texto base. E aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guarde essas coisas, nada fazendo por parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Bom, amados, como eu já disse aqui, esse texto base, ele, em primeiro plano, eu não vou falar dele, mas eu já quero deixar destacado que é uma passagem muito utilizada, inclusive para poder meio que rotular a prática da imposição de mãos. Não é uma doutrina, mas a prática da imposição de mãos, ela é muito importante. Nós vamos entender isso porque eu vou falando algumas coisas dos quais eu já disse que a imposição de mão, ela é característica, ela faz parte de situações importantes e cerimônias. Veja que para bênção e cura é utilizada a imposição de mãos. Veja que ela era frequentemente associada a bênçãos e curas físicas e espirituais. O mestre, por exemplo, impôs as mãos sobre os doentes para curá-los. E isso também foi passado para os discípulos. Vamos ler um aqui para nós exemplificarmos esse primeiro tópico, bênçãos e curas pelas imposições de mãos. Mateus, no seu capítulo 10, 15 e 16, queridos, nós estamos vendo uma passagem aqui que a bênção em que Cristo estava dando eram para as crianças. Evidentemente que nós poderíamos dar N exemplos que tem nas Sagradas Escrituras sobre o mestre impondo as mãos e curando ou libertando. Mas são muitas. Eu gostaria de trazer aqui, em primeiro plano, essa bênção que o Senhor dispensa sobre as crianças. Segundo ponto importante, que a imposição de mãos era transmissão do Espírito Santo. Amados, eu quero logo aqui, de forma definitiva dizer que nós não temos aqui que confundir o que é feito em muitos lugares, onde tentam ensinar, fazer coisas. Queridos, veja que no livro dos Atos dos Apóstolos, a imposição de mãos é frequentemente usada para transmitir o Espírito Santo aos novos convertidos. O exemplo mais notável é o evento em que Paulo, ele está em Samaria, então ele vai impor as mãos sobre os discípulos,
ou pessoas novas convertidas em Samaria, e essas pessoas ficam cheias do Espírito Santo. Isso se encontra em Atos, no seu capítulo 19, versos 4 e 6, que diz: Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes as mãos, Paulo, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Amados, eu quero aqui meio que alertar você que tenham muito cuidado. Porque nós estamos falando aqui, e de um momento eu não estou aqui falando sobre cessacionismo. Não estou falando que houve uma interrupção da bênção de imposição de mãos em relação ao nosso tempo. Mas nós temos que ter todo o cuidado, porque aqui não se tratava de qualquer pessoa que fazia isso. Não sei se vocês estão percebendo, mas todas as pessoas que estamos mencionando até o momento, ou eram mestres ou eram apóstolos. Ou quer dizer que eram pessoas que realmente tinham, além de serem autoridades espirituais, tinham uma vida espiritual elevada. Não era assim uma pessoa que, eu comecei a entrar aqui e já estou me desenvolvendo espiritualmente, já estou aqui praticamente me elevando também, agora eu vou começar em práticas. A imposição de mão é algo muito sério, querido. A gente vai entender isso quando formos falar também do texto base. O texto base é algo que muita gente usa amplamente. A terceira parte que eu gostaria que vocês entendessem que era sim no Novo Testamento algo muito praticado com a imposição de mãos, era a consagração e ordenação. Sim, queridos. A imposição de mãos também é usada para consagrar e ordenar líderes e servos da igreja primitivas. Por exemplo, os apóstolos impuseram as mãos sobre os diáconos antes de serem comissionados para o serviço. Da mesma forma, Paulo e Barnabé foram consagrados ao ministério através da imposição de mãos. Vocês podem confirmar isso em Atos, no seu capítulo 6, verso 6, e Atos também no seu capítulo 13, versos 2 e 3. A imposição de mãos, ele também tinha a função, e até hoje, se nós formos pensar, esse tipo de ministração através das imposições de mãos para pessoas que estão sendo ordenadas, que estão sendo consagradas ao ministério, isso é importante. E tem aqui todo o embasamento bíblico. Então, eu gostaria de falar também, eu gostaria que você anotasse, não esqueçam que isso é importante. Todas as partes dos quais estamos falando aqui são importantes. Nós falamos anteriormente de transmissão do Espírito Santo. Agora nós estamos falando de transferência dos dons espirituais. Em várias passagens do Novo Testamento, a imposição de mãos é associada à transferência de dons espirituais. Paulo encoraja Timóteo, inclusive, a reavivar o dom espiritual que lhe foi dado através da imposição de mãos. Isso se encontra em 2 Timóteo, no seu capítulo 1, verso 6. Não deixe de ver todas as concordâncias bíblicas dos quais estou deixando aqui. São importantes para vocês entenderem. E se tiver algum tópico, retorne e veja novamente. Tem também a imposição de mãos com a finalidade de libertação. Bom, a imposição de mãos também tinha associação para a expulsão de demônios e libertação de possessão demoníaca. Pode-se ver aí em Lucas, no seu capítulo 4, verso 40, que diz: E ao pôr do sol todos os que tinham enfermos de várias doenças lhe traziam, e pondo as mãos sobre cada um deles os curava. Bom, queridos, aqui nós vemos uma promessa. Nós vemos aqui algo que o mestre deixou. Ele deixou que colocariam a mão, teria ali, e as pessoas enfermas
seriam curadas. Amados, apesar do mestre ter deixado tudo isso aqui, e apesar de eu já estar falando todas as partes dos quais a imposição de mãos ela era utilizada no Novo Testamento, não estou falando do Antigo. Porque inclusive o Antigo tem uma prática da imposição de mãos muito peculiar, queridos, e que os judeus até hoje preservam. Mas não é isso que eu estou trazendo hoje. Estou trazendo o Novo Testamento e que eu gostaria que vocês ficassem bem alertas. E eu quero que vocês fiquem alertas exatamente sobre o nosso texto base que falamos ali, que se encontra em 1 Timóteo, no seu capítulo 5, versos 20 até o 22. E muitas pessoas, quando ouvem o conselho de Paulo a Timóteo, dizendo não imponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios. Se nós formos olhar o contexto dessa passagem, nós vamos entender que Paulo está falando exatamente de como era o procedimento quando tinha alguém errando no meio da igreja. No meio do arraial tinha alguém com erro, como eles deveriam fazer a tratativa. E principalmente quando tinham também pessoas dos quais seriam até levantadas, ordenadas. Como já dissemos, um dos papéis que a imposição de mãos possui é exatamente para ordenação e consagração. Então, se Timóteo ele teria a intenção de ordenar uma pessoa e essa pessoa ela não estivesse da forma que deveria, ainda que Timóteo tivesse uma preferência ou tivesse uma afinidade com aquela pessoa, ele não poderia jamais colocar isso em primeiro plano. Ele deveria não se precipitar, ele não deveria se apressar para que ele colocasse suas mãos para que ele pudesse ordenar aquela pessoa. Porque essa pessoa fatalmente poderia ter uma vida maculada. Por isso, nem participe dos pecados alheios. Ele poderia ter uma vida maculada espiritualmente. E se ele estivesse ordenando, ele praticamente, por ele estar ali autorizando aquela pessoa, ordenando e consagrando, isso poderia voltar contra ele. E ele fala, conserva-te a ti mesmo puro, com toda a análise para que ele pudesse fazer a coisa certa. Mas esse versículo me chama a atenção justamente porque muitas pessoas utilizam que você deve ter todo o cuidado ao impor as mãos, exatamente porque você pode entrar no pecado que a pessoa está. É como se o pecado da pessoa ele pudesse ser contagioso a ponto de, a partir do momento que você impôs as mãos, aquele pecado viesse para você, via transferência. É como se a pessoa transferisse o pecado para você. Queridos, eu gostaria, por gentileza, que você tivesse toda a atenção, todo cuidado. Não faz o menor sentido de que um pecado cometido por uma pessoa possa ser transferido para você uma vez que você está orando na posição de imposição de mãos. Veja que nós já falamos todas as formas, pelo menos pelo que eu estudei, a maioria delas, que eram praticados no Novo Testamento. Bênção e cura, transmissão do Espírito Santo, consagração e ordenação, libertação e também a transferência de dons espirituais. Bom, veja que cada um tem o seu papel, mas em nenhum deles, nem no Antigo e nem no Novo, há nenhuma referência de que se você orar para uma pessoa, aquele pecado que de repente aquela pessoa está cometendo irá se transferir para você. Você irá ser contaminado por esse pecado. Então eu gostaria que nós mudássemos o foco da importância e do perigo de você impor as mãos precipitadamente. Veja que nós podemos fazer a imposição de mãos para cura, como já falamos aqui.
mas devemos ter, com certeza, todo o discernimento para que tal coisa não seja feita de forma irresponsável. Como se você já tivesse preconcebido de que através da sua oração algo iria acontecer. Queridos, não existe a pessoa você falar ou outra pessoa também mencionar de que vai haver uma cura em uma pessoa, só que isso vai ser no tempo de Deus. É tipo assim, você não dá certeza para ninguém, mas a pessoa vai ser curada. Isso traz uma esperança, isso traz também sentimentos, e às vezes em pessoas acamadas, dos quais eu já fui testemunha de ver uma pessoa praticamente fazendo uma oração muito fervorosa e a família de um menino novo, de menos de 10 anos, estava muito acamado, muito doente. E ao receber aquela oração, a pessoa falava sobre cura. Só que nós sabemos, eu vi, os pais desse menino viram, de que ele não curou e ele veio a falecer. Novo, muito novo. E aí fica a pergunta: por que pessoas se utilizam de situações para darem dúvidas e dizerem sobre curas no momento onde o que nos parece é que não houve a vontade de Deus em curar. Nós temos que ter muito cuidado para que essas coisas não aconteçam. E quando a gente fala sobre transmissão do Espírito Santo ou transferência dos dons espirituais, veja que nós estamos falando sempre de uma pessoa ordenada, de uma pessoa que é uma autoridade espiritual. Queridos, isso é muito sério, queridos. Quando a gente fala que não deve, você também não deve procurar sempre ter alguém impondo as mãos sobre você e orando pela sua vida. Não é porque vai ver uma transferência de algo que vai acontecer com você ou você vai ficar espiritualmente carregado. Não existe isso, queridos. Mas a grande verdade é que você tem que ir para pessoas espirituais, pessoas que de fato existe sobre essas pessoas uma autoridade. Uma autoridade de Deus totalmente visível. E com isso, essa pessoa vai orar e realmente vai abençoar a sua vida. Dentro dos parâmetros que a imposição de mãos, ela realmente tem a sua função. Então eu gostaria de dizer para o amado e para a amada: fique em paz. Não procure a imposição de mãos precipitadamente. Mas não fique com medo também de que o pecado é contagioso como uma doença. Não é. E nem é transferida. Porque aquela pessoa que pecou é ela que vai dar conta do pecado. É ela que vai colher o fruto daquele pecado. Não é você. Você apenas está orando com imposição de mãos. Pode ser a pedido, ou pode ser porque você foi ali porque você queria fazer essa oração. Mas não vai haver transferência nem contágio de pecado nenhum. Nada disso. Não tem base bíblica nenhuma. Mas você tem que realmente estar com seu coração preparado e entender que a imposição de mãos não é algo para se fazer indiscriminadamente. Ah, eu senti, vamos fazer. Tenha muita calma. Tenha muita calma, prudência e entenda, leia, estude para entender quais eram os momentos e que tinham a imposição de mãos. Espero ter ajudado você, queridos. Espero que a paz do Senhor esteja contigo, em nome de Jesus.